Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece jogos idle? Porque é disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Jogos idle. Um tipo de jogo que eu imagino que hoje em dia já seja extremamente conhecido. Eu acho muito difícil que alguém não tenha jogado nenhum jogo idle, seja no celular, no PC. Acredito que hoje em dia é bem comum esse tipo de jogo, o pessoal jogando. Mas por que eu estaria trazendo um jogo que é, no geral, extremamente simples, mas aqui para comentar? Vamos lá, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o jogo idle, e aí eu entro no ponto que eu quero falar. Jogos idles em um geral, é comum que eles sejam muito focados em ficar farmando automaticamente, e o normal é que seja dinheiro. Tipo, você tem uma fazenda e aí você tem uma galinha que dá X de dinheiro. E aí você pode upar ela ou pegar mais uma galinha. E aí você pode passar para ter outros animais. A exemplo esse específico que eu estou falando, eu estou me baseando em um jogo que é nessa pegada de idle que tem no Roblox, que eu já cheguei a ver. Tem também um jogo idle que você pode construir um reino e você vai upando as coisas. Tem os idols normais que eu acredito que seja mais conhecido, que eu acho que é Capitalist Journey, alguma coisa assim, que você vai farmando dinheiro e tudo mais. E essa é a pegada. A maior parte dos jogos idle que eu cheguei a ver se baseavam em farmar dinheiro para conseguir abrir novas coisas, que vai dar mais dinheiro para você farmar e tudo mais. Eles não necessariamente tinham um objetivo, mas eles têm uma capacidade muito grande de prender o jogador. Agora, partindo do porquê eu estou trazendo ele para comentar. Porque uma vez em um jogo idle que eu estava jogando, entre os vários que eu já joguei, eu me desculpo aqui, sinto muito, eu não vou conseguir lembrar o nome desse jogo. Faz muito tempo que eu joguei e quando eu fui procurar, eu pesquisei jogo idle no Google Apps e a quantidade gigantesca deixou um pouquinho difícil de eu encontrar. Mas esse jogo em si, como é que ele funcionava? Você tinha alguns heróis que você ia pegando, você poderia pegar eles e tudo mais, e você ia upando eles. O jogo você pegava algumas coisas para farmar dinheiro, mas o seu objetivo realmente era upar os heróis. Você upava esses heróis e conforme eles iam ficando mais fortes, você poderia colocar eles para fazer algumas atividades. Tipo, acho que tinha um que era enfrentar chefe, outro que era enfrentar dungeons e coisas assim. Além da tela normal, que é onde os personagens ficavam passando. Não lembro se eram andares, se eram estágios, mas eles iam passando e avançando, o que dava mais dinheiro e tudo mais. Esse jogo, ele era simples, bem simplório, mas uma coisa que eu achei interessante é que, se eu não me engano, os personagens, conforme eles iam upando, você poderia ir escolhendo algumas características neles que ia mudando eles um pouquinho. Então, ver isso me fez pensar, pô, um jogo idle, ele é simples, ele é totalmente baseado em ser um jogo mais casual, contudo, ele tem muito potencial, um potencial que dificilmente eu vejo sendo utilizado, mas ele tem muito potencial. A utilização do farm automático em segundo plano pode ser utilizado em vários tipos de jogos diferentes, que você, às vezes, talvez não seja o tema principal do jogo, mas como esse esquema do idle foi tantas vezes repetido, tantas vezes feito, eu sinto que em certos pontos, vira e mexe aparece um jogo que parece aprimorar esse esquema de farm.
tanto que prende as pessoas, coloca você para jogar e tudo mais. Então eu acredito que é um tipo de jogo que pode ser usado para muita coisa e pode criar jogos interessantes. E aí eu vou entrar no jogo que eu quero falar. O nome dele é Helmgrinder. Ele é um jogo idle que você vai pegar e vai falar, tá bom, um jogo como qualquer outro. Mas esse jogo eu acho que ele deu uma certa aprimorada em comparação com outros jogos idle que eu já joguei. Por quê? Porque ele é um jogo idle que se foca em você vai farmar, você tem que farmar muito, contudo, se você souber o que você está fazendo, você vai conseguir os resultados necessários em velocidades extremamente avançadas. Tanto que o jogo ele se baseia em fazer o quê? Você vai farmar até certo ponto, chegou nesse ponto, você reseta e ganha benefícios por ter resetado, e aí você vai seguir nesse ciclo. É bem normal dos jogos gacha. Contudo, para você seguir nesse jogo e ir upando e ficando mais forte, você tem várias escolhas que você faz quando você reseta. Entre essas escolhas, você pode escolher reinos para construir. E esses reinos vão ter skills diferentes e estilos de jogo diferentes. Como assim estilo de jogo diferente? Você pode se perguntar. A exemplo, você tem o reino dos elfos. O reino dos elfos ele se baseia em cliques. O clique que você dá na tela, quando você tem as skills que você vai ganhar por desenvolver o reino dos elfos, você vai ter muito mais ganho com cliques do que com o farm passivo. Só que a quantidade que você vai ganhar por clicar na tela é relacionada à quantidade de edifícios que você construiu, ao tamanho do seu império. E aí você tem, por exemplo, o reino dos elfos, reino das fadas, reino... E esses são reino dos anjos, e esse reino em si, esses três que eu falei, são reinos que são colocados como reinos do bem. Tem os reinos do mal, que são reinos dos zumbis, dos orcs e acho que dos demônios também. Esses seriam os reinos do mal dentro do jogo. Cada reino tem características únicas e a maneira que você vai jogar com cada um deles é diferente. Você jogando o jogo e avançando, você vai liberar mais reinos até que você vai chegar ao ponto que eu acredito que seja o ponto mais interessante para desenvolver. Depois que você já tiver jogado muito tempo, realmente é muito tempo, uma primeira vez que você vai jogar que você não está acostumado com o jogo, você vai liberar um reino novo, que é o reino dos mercenários. O que esse reino faz? Ele literalmente te deixa escolher skills de todos os outros reinos e poder misturar essas skills para tentar fazer aquilo que gere mais dinheiro possível, para você conseguir se desenvolver e fazer as coisas rápidas. E é nesse ponto que eu acho que o jogo ele mostra que ele é diferente, que ele é um jogo simples, ele em nenhum momento tenta se vender como um jogo hiper complicado. Mas o reino dos mercenários, e já nos outros reinos que você pode entender eles para melhorar seu ganho, ele é um jogo que fala, eu sou simples, eu sou super tranquilinho, mas se você se dedicar e prestar atenção no que você está fazendo, eu posso te entregar pontos de recompensa, sabe? Você prestou atenção, você fez bem, você vai conseguir avançar extremamente mais rápido. Há um exemplo. Uma vez eu jogando, estava jogando com meu sobrinho certinho, cada um baixou. Eu peguei o jogo e joguei por um tempo, mas eu tive que desinstalar do meu celular. E aí no que eu desinstalei, eu perdi o save, meu sobrinho continuou jogando, mas depois eu baixei de novo para jogar e em um tempo de um mês eu consegui passar do meu sobrinho que estava jogando de maneira bem mais casual, só que há vários meses. E eu com conhecimento do jogo, em um mês passei ele. Entendeu esse ponto que tem?
você consegue passar muito rápido, avançar muito rápido se você sabe o que está fazendo. E é um jogo que, querendo ou não, ele te distrai. Ele cumpre o seu papel de te distrair, e com esse passatempo. É uma coisa legal, é um detalhe que eu acho interessante no jogo e que mostra um pouquinho de uma das possibilidades relacionadas a um jogo idle que pode ser uma maneira um pouquinho mais hardcore, por assim dizer, porque você tem que prestar atenção, ver as coisas que você vai formulando e tal. Eu acredito, sinceramente, que um jogo idle que for feito de maneira competitiva, por assim dizer, vai dar muito certo. O que seria um jogo idle feito de maneira competitiva? É o cara lançar um jogo idle que ele vai ter um ranking mundial das pessoas que estão ganhando mais dinheiro, estão conseguindo estar ali no topo e tendo alguma coisinha relacionada. Dá para colocar vários detalhes, tipo, é um jogo idle que você constrói um reino e você tem seus exércitos, você pode fazer guerrinhas, coisas simples. Porque, a exemplo, o Realm Grinder, eu falei sobre esses detalhes, mas ele é um jogo extremamente simples visualmente. Ele é um jogo muito simples, talvez um dos idols mais simples que eu vi quando se trata da parte visual. Mas na parte de mecânica ele é bem mais aprimorado. Mas voltando ao assunto desse que eu estava falando, desses idols que podem vir a funcionar muito bem, que são realmente com alguns aspectos a mais, que pode colocar alguns detalhezinhos. Tipo, por exemplo, eu vejo muito jogo que se baseia naquele estilo de você vai construir uma coisa, passa um tempo, você tem que esperar um tempo para construir e tudo mais. E normalmente os jogos que eu vi são de construção de reino, onde você constrói seu reino, mas toda vez que você vai construir algo, você tem que esperar um tempo, você gasta cristais para passar esse tempo, ou você tem que esperar um bom tempo para conseguir terminar aquilo. Pegando uma ideia de um jogo desse tipo, de construção de reino, que você tem seus exércitos, e encaixar em um estilo idle, onde você vai construir o seu reino, você vai liberando coisas novas. Talvez seria interessante até não ser você liberando coisas novas, mas você começa, por exemplo, não sei, coletando madeira. A primeira coisa que faz no jogo é coletar madeira. Do que você coleta madeira, você passa para você pode comprar outras coisas, como eu estou coletando madeira, eu vou comprar uma fazenda, e ali você vai podendo montar o seu reino, que no geral cada coisa que você montar vai gerando um poder para o seu reino, seja ele de defesa ou de ataque, e você pode usar isso entrando em um meio online, talvez o jogo já seja online em si, e você pode travar guerras e alianças com outros reinos. Mas a base de construção e desenvolvimento parte do princípio do jogo idle, onde mesmo quando você sair do jogo, você ainda vai estar gerando dinheiro para você conseguir evoluir depois. E, cara, nisso, eu juro pra você, eu posso viajar muito fundo nesse tipo de coisa. Porque eu realmente acredito que a dinâmica dos jogos idle podem ser implementadas para jogos mais complexos, mais difíceis, que vão demandar mais atenção e ainda assim ser legal de jogar, distrair bastante, além de que pode fazer muito sucesso um jogo nessa pegada. Eu realmente acredito, mesmo que seja um jogo de gráficos extremamente simplórios, e assim, o jogo em si não precisa ser um mar de possibilidades e complexidades. Pode ser simples também. Eu acho que funciona, que pode funcionar. E assim, eu posso ficar falando sobre isso, falando sobre 1 milhão de possibilidades, de 1 milhão de tipos de jogos diferentes que estão na minha cabeça, porque por algum motivo, quando eu vejo algo que pra mim tem potencial, que eu fico remoendo na minha cabeça e criando 1 milhão de possibilidades de 1 milhão de jogos diferentes para ser feitos,
Eu não sei porquê, eu não sou um cara que sabe programar jogo ou fazer jogo, mas eu tenho essas ideias meio malucas. Então eu queria falar um pouquinho disso, baseado nessa ideia dos jogos idle, que são legais, são interessantes e têm potencial. Na minha opinião, tem potencial. Mas é isso. Eu espero que tudo que eu falei tenha feito algum sentido. Espero que eu não tenha me perdido muito no meio do caminho. Eu tenho esse costume de me perder às vezes, muitas vezes, na verdade, mas tudo bem. Mas bom, se você gostou do vídeo, peço que você deixe um gostei. Se você gostou muito, compartilha ele, porque você compartilhando vai me deixar muito feliz, além de que também vai me dar mais visibilidade. E essa visibilidade vai fazer com que eu fique ainda mais animado para fazer vídeos com mais qualidade ou até talvez mais vídeos. Então é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Agora eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.